O mecanismo de Antikythera, ele foi descoberto lá por 1900 e deu um rebuliço. É um computador, é um computador. Bom, para começar, seria um computador analógico, né? Feito de engrenagens, etc. Nós vamos ver tudo isso. Então, como falaram desse mecanismo na live anterior, resolvi fazer essa live falando sobre ele. Sim. Então, existe, é claro, essa tendência, não sei por quê, de achar que os antigos tinham um conhecimento escondido que ninguém mais achou e que já fiz lives não, fiz um vídeo sobre, foi um vídeo longo sobre a levitação acústica. E faço todos os cálculos nesse vídeo mostrando que seria impossível fazer levitação acústica com as rochas da pirâmide e uma série de coisas assim. Então, levitação acústica não dá para levantar rochas. Eu fiz um levitador acústico, está lá no meu vídeo, e levantando um pedacinho de isopor, é claro, levitador acústico pequeno, mas calculei que para levantar acusticamente uma rocha ali de 2 toneladas, não seria, a energia não seria possível, né? Principalmente para povos, nem hoje é possível, principalmente para povos antigos. Então, um gasto de energia absurdo, uma tecnologia muito avançada, então não teria nada disso. Então, recebi um comentário no Núcleo de Ideias sobre as pedras de Baalbek, que não é possível que elas tenham sido carregadas pelos antigos. Então, a primeira coisa, eles acham que os antigos têm um conhecimento absurdo e depois que os antigos não conseguiriam carregar aquelas rochas, né? Já é um absurdo em termos, é uma contradição. Então, Sim. alguns dizem, não, eles tinham conhecimento perdido e tal, e não conseguiam arrastar uma rocha. Não interessa se tinha 800 toneladas. Então, a rocha lá da viúva, da mulher grávida, ela tem 1.500 toneladas, não saiu da pedreira. Então, as 3 rochas principais ali do templo de Baalbek têm 800 toneladas. Então, os romanos daquela época era perfeitamente possível, com a tecnologia que eles tinham, carregar aquelas pedras, né? Então, nós comentamos isso na live passada ou na retrasada. Você falou, inclusive, mostrou aquela imagem interessante da Ilha da Páscoa, os moais da Ilha da Páscoa. Então, eles tinham técnicas, é claro, para fazer tudo isso. Então, mas não há nenhuma evidência de uma tecnologia perdida que os antigos tinham. Então os antigos tinham um conhecimento muito melhor do que nós temos. Sim, claro. Eles tinham aviões melhores, tinham computadores melhores, tinham helicópteros melhores, tinham aparelhos de ressonância. Aqueles que fazem exame no corpo da gente, aparelhos de ressonância dos antigos eram fantásticos. Nossa, era uma beleza. Tinham tudo isso, eles tinham. Eles faziam Então, live. Eles faziam live. live da Babilônia para o Egito, né? Então, não existe isso, não existe uma única evidência disso, de que os antigos tiveram. Já falei no meu canal também sobre aquelas lâmpadas do templo de Dendara, no Egito, que são representações, na verdade, de deuses, né? Aquilo que parece um isolante elétrico que tem postes daqueles grandes, na verdade, é uma representação egípcia também de um deus. Então, tem tudo isso que tem que ser considerado. O que as pessoas fazem hoje em dia é uma pesquisa muito básica, né? Se aquilo tiver de acordo, tiver em ressonância com o que elas acreditam, né? Então elas pegam um pedacinho daquela pesquisa e saem falando por aí, né? Sem o menor pudor. Então, eu acho que as pessoas precisam pesquisar mais antes de falar as coisas. Inclusive, o assunto de hoje, o mecanismo de Antikythera, está sendo ainda muito pesquisado, estudado, debatido. Então, há 2 correntes. Uma eu falei na live passada, quando comentaram desse mecanismo,
que é justamente o uso dele não para observações astronômicas precisas, mas de uma forma pedagógica, para ensinar. Então, seria usado em escolas de astronomia, esse tipo de coisa. E a outra corrente defende que o mecanismo, sim, ele teria uma precisão muito grande, etc. Mas dizer que é um computador da antiguidade é um exagero. Primeiro, seria um computador analógico, e como todo aparelho analógico, ele tem muitos problemas de precisão, como nós vamos ver. Então, o mecanismo de Antiquítera tem aí o capitão Dimitrios Contos e uma tripulação de mergulhadores. No caso, eles eram ali coletores de esponjas, né, que fica ali embaixo da água e tal, coletavam, mas encontraram os destroços de um naufrágio nas costas da ilha de Antiquítera no início de 1900. Se tem Antiquítera é porque tem Quítera, né? O anti é aquele que está após, que está do outro lado. Então, veja que aí a localização de Quítera e Antiquítera. Então, Quítera é essa ilha maior e Antiquítera é essa ilha menorzinha. Aqui nas costas de Antiquítera é que encontraram os destroços em que estavam ali as peças do mecanismo. Muita coisa foi encontrada nesses destroços. Estão aí duas estátuas, né, que está essa à esquerda muito bem conservada, essa nem tanto, mas muita coisa foi encontrada nos destroços. Aqui, essa estátua, ela está quebrada, aí aparece só a cabeça, mas ela tem outras partes. E aqui moedas, justamente por conta dessas moedas é que conseguiram fazer a análise ali histórica de quando seria o naufrágio, né, a época do naufrágio. Já vamos ver. Recentemente, foi encontrada também aqui os restos de uma pessoa nos destroços de Antiquítera. E aqui o famoso mecanismo, aqui 3 peças dele, tem um total de 98 peças pequenas. Veja, o pessoal acha que é um negócio desse tamanho. Não é. Essa peça maior que está no centro, ela tem 13 centímetros de diâmetro. Ela é desse tamanho aqui. Isso aqui. 13 centímetros de diâmetro tem a peça maior. No caso, a engrenagem maior. E a análise química mostrou que as engrenagens eram feitas de bronze com teor de estanho em torno de 5%. Depois fizeram novas análises e descobriram ali que os componentes eram cobre, estanho, chumbo. Aí, pela liga metálica, você consegue encontrar a localização geográfica aproximada. Então, em tal cidade, trabalhavam com uma liga que tinha tantos por cento de cobre. E com o estudo químico desses artefatos, é muito importante por conta disso. Por exemplo, no Antigo Egito, viram que o cobre usado ali tem uma certa quantidade de arsênio, se não me engano, e que torna o cobre mais duro. Então, para construir ali as pirâmides, fazer tudo isso, né? Então, com essa análise química, puderam ver que ali fica perto de Rhodes, onde foi construído o mecanismo. Aqui as peças do mecanismo de Antiquítera, então são peças pequenas, peças maiores, etc. Essa peça maior, como eu falei, tem só 13 centímetros de diâmetro. Então, montado aqui, exposto no museu, né, as várias peças expostas no museu, estão em Atenas. Aqui, a reconstrução do mecanismo. Então, o mecanismo reconstruído. Veja que depois eles fizeram várias análises ali para reconstruir, já vou falar sobre isso. Mas depois de reconstruído, a réplica tem 34 por 18 por 9. Então, não é muito grande, gente. 34 um pouco maior que uma régua, né, de altura, assim, de comprimento. 34 por 9 de profundidade por 18 de largura. Então, uma caixa, parece do tamanho de um livro grande, né? Não é, o mecanismo é desse tamanho, então, quando montado.
Veja que em 2022, pesquisadores propuseram que a data de calibração inicial do mecanismo e não a data de construção poderia ter sido em 178 a.C. Coloquei a referência aqui embaixo. E aí você tem, então, que o mecanismo de Antiquítera ele pode ter sido construído por Hiparco de Niceia, ter sido imaginado ali, né, pensado e construído por Hiparco. Existem algumas evidências sobre isso, mas existem outras que colocam o mecanismo, como está aí na tela, em 204 a.C. Hiparco não era nascido, Hiparco nasceu em 190 a.C. Então, outros especialistas propõem 204 a.C. como uma data de calibração mais provável. Mecanismos com complexidade semelhante não apareceram novamente até os relógios astronômicos de Ricardo de Valenfort e Giovanni di Dondi, no século XIV. Então, consideram isso como um grande avanço da tecnologia grega da época. Eles fizeram uma espécie de um computador astronômico ali que faz previsões e que só foi reconstruído, teve um outro modelo no século XIV. Nós vamos ver uma possibilidade para isso muito interessante. Por que demorou tanto para construir outro? Por que não foram achados outros, só o de Antiquítera? Então, aqui uma referência muito interessante, o Cosmos Portátil, de Alexander Jones. Ele conta toda a história do mecanismo, é um livro muito bom, como o mecanismo desde quando foi achado até a reconstrução dele. Aliás, tem um site, procura Projeto Antiquítera, que você vai encontrar esse site que vai esclarecendo toda a reconstrução também do mecanismo. Aqui, as partes, né, encontradas. Aqui a inscrição em grego. Existe, não sei se essa já está, existe um método que usa iluminações diferentes para... Já vou colocar a imagem, não sei se essa está, não me lembro. Para aparecer melhor as inscrições, que é usado esse método em arqueologia. As imagens são iluminadas de formas diferentes. Nós já vamos ver a diferença das imagens. Aqui outra que tem inscrições em grego também. Gente, o grego antigo, Isaías sabe muito bem disso, o grego antigo ele não tem letras minúsculas. Ele só tem letras maiúsculas e não tem espaço entre as palavras. Então, você pega um texto antigo de Platão, é tudo em maiúsculo, sem espaço entre as palavras. Tudo direto. Então, as minúsculas, elas vieram depois. Os medievais, né, Isaías? Os medievais que introduziram as letras minúsculas no grego, né? Sim, sim. Para facilitar. Para facilitar. Já começaram... Para você ter uma ideia, os alexandrinos colocaram os acentos, as marcas de acento. Começaram ali de minúscula e tal, foram a partir dali. A época bem recente. Agora, os manuscritos antigos é tudo assim mesmo. É tudo em maiúscula, sem espaço entre as palavras. Aqui dá para ver as maiúsculas do grego. Essas partes aqui são dos destroços do Antiquítera. Então, muita coisa estava gasta já pelo tempo, mas com aquela técnica de iluminação que eu falei, eles conseguiram ler melhor. Aqui, um dos primeiros... Então, os estudos, eles não progrediram muito. Só recentemente aqui fizeram a montagem do protótipo. Então, veja, esse desenho é de 1970. Esse Derek de Sola Price, ele estudou muito o mecanismo. Ele começou em 1950 e pouco a estudar o mecanismo e fez esse desenho em 1970 de como as peças estariam unidas. Veja, aqui a configuração para montagem do raio-x. Então, um dos métodos
que foram feitos para estudar o mecanismo foi através de raio-x, para saber o que tinha ali dentro. Não dá para você, um artefato arqueológico ali, você não pode ficar, né, tirando peça por peça para ver como ele é feito. Primeiro que tem o perigo de arrebentar, isso ficou muito tempo embaixo da água, ou houve a corrosão, agrega aquele monte de coisa. Aquela estátua, por exemplo, tem estátuas que já faltando pedaço, por causa do desgaste da própria água ali, da composição química da água do mar também. Aqui dá para ver na seta as várias engrenagens muito próximas uma das outras, causado justamente pelo tempo ali que ficou embaixo d'água, pela corrosão. Então, aqui elas estão muito próximas, mas dá para ver que tem várias engrenagens. Foi por aí que eles viram, foi por esse ângulo, essa visão desse ângulo, que eles perceberam que a coisa era mais complexa do que parecia. Tem várias engrenagens ali, grudadas umas nas outras e tal, vamos ver como é que isso aí funcionava. Então, esse agrupamento em camadas de engrenagens muito próximas, eles já imaginaram que isso podia estar muito distante e girar de alguma forma, então deveria ser uma máquina de alguma coisa. Aqui o que eu estava falando agora há pouco, que é justamente aquela técnica, esse Polynomial Texture Mapping, é justamente a iluminação de formas diferentes. Veja como fica muito mais claro para ver aqui o escrito em grego, inclusive, né? As inscrições. Fica muito mais claro de ver os detalhes dos artefatos com essa técnica. Aqui nessa imagem dá para ver bem, né? Então, essa técnica de iluminação, você consegue ver, mesmo quando está gasto, assim, consegue ver o que estava escrito, consegue ver detalhes da peça. Essa técnica chama PTM. Depois, quem tiver interesse, dê uma procurada. É muito interessante o uso dessa técnica de iluminação na arqueologia. Aqui a máquina montada à direita, frente e verso da máquina, do mecanismo. Esta parte aqui da frente, com essas bolinhas, estão aqui, representa Saturno, Vênus, o Sol, Mercúrio, a Lua está aqui, essa bolinha branca é a Lua, Marte e Júpiter. Então, o centro seria a Terra. Bem no centro, então, o sistema geocêntrico para aquela época, e a Terra estaria aqui bem no centro. Aqui, tanto a máquina montada, a parte em que ficam os escritos da máquina em grego, sobre o que falam os escritos, né? E aqui os pedaços que foram encontrados, os fragmentos com as inscrições em grego. Aqui uma belíssima iluminação que fizeram com aquela técnica e aparece bem o escrito. Aqui no retângulo vermelho, você tem o número 223, que corresponde ao ciclo de Saros. Então, o sigma K gama, esse é o maiúsculo gama. Sigma K gama linha é justamente 223. Certo? Gente, também a numeração em grego vai variar de acordo com a localização, a época. Então, não são sempre os mesmos numerais que representam aquelas letras, mas com a pesquisa aqui descobriram que o 233 refere-se justamente ao ciclo de Saros. E aqui as várias engrenagens, tem em torno de 30 engrenagens, o mecanismo todo, 30 engrenagens, com várias funções. Então, movimento dos planetas, eclipses, fases da Lua, o calendário, o zodíaco, tem muita coisa ali. Aqui dá para ver bem a inscrição em grego, aqui à direita em cima, à direita embaixo, né? Duas partes montadas. Aqui todas as engrenagens da máquina. Aqui depois vocês podem parar o
o vídeo e ampliar no celular ou no computador e ler aqui o que significa cada engrenagem, para que ela servia. Local e data da construção do mecanismo. Então, como eu estava falando antes, pelas moedas encontradas no naufrágio, já atribuíram uma data final. Então, não pode ser depois ali de 67 a.C., pelas moedas encontradas. Então, estaria ali o final, o tempo final máximo para a construção do mecanismo de Antiquítera entre 86 e 67 a.C. Aí precisa saber o outro intervalo, né? Quando seria o tempo mínimo, então, para a construção. Então, máximo entre 86 e 67 a.C. Pelo estilo das letras, sugere sua construção no período de 50 a 200 a.C. Um limite importante pode ser estabelecido pelos parâmetros necessários para o mecanismo de anomalia lunar. Uma dessas lives anteriores, falei sobre as anomalias. Foi quando eu falei justamente do ciclo de Saros, eu acho. Agora não me lembro. Mas existem várias anomalias, né, que você tem que considerar quando prevê um eclipse. Por isso, os eclipses de hoje são previstos com uma precisão tão grande, porque são consideradas as várias anomalias. Então, você tem, por exemplo, a Terra não é perfeitamente esférica, tem um leve achatamento, vai considerar. Então, a órbita da Lua em torno da Terra não é perfeitamente circular, tem que considerar também. Tudo isso. A influência de outros planetas também é considerada na Lua. É muito pequenininho, não tem importância, tem que considerar para ter a exatidão. É lógico, gente, que um ciclo de Saros nunca ia considerar tudo isso. Só podemos fazer isso hoje com a tecnologia e o conhecimento que a gente tem. Então, um limite importante seria pela anomalia lunar, e é sabido por Ptolomeu que Hiparco... tá aqui, achei que eu não tivesse colocado. O nascimento e morte de Hiparco, 190 a.C. ele nasceu. Então, o Hiparco caracterizou e quantificou essa anomalia por modelos epicíclicos e excêntricos, que o Ptolomeu também vai usar no Almagesto, da órbita lunar. Logo, a fabricação ocorreu depois de 170 a.C. e exigia que os valores de Hiparco estivessem envolvidos. Então, outra evidência de que o próprio Hiparco teria planejado essa máquina e construído. Ou alguém construiu, ele não ia lidar com metal, não sei se lidava, mas fez ao menos o projeto do mecanismo. Além disso, a latitude ideal para enquadrar os fenômenos astronômicos listados no Parapegma. Parapegma, se não me engano, é uma espécie de vai mostrar o nascimento e o pôr de um determinado astro, onde nasceu, onde se pôs. O nascimento e isso. É o Parapegma. Então, você faz uma espécie de uma lista ali e tal, de onde vai nascer e onde vai se pôr qualquer astro, né? Então, listados no Parapegma do mecanismo é consistente com o médio mediterrâneo. Então, através dessas informações, viram qual seria a localização do mecanismo. E, para usá-lo da forma mais eficiente, ele deveria estar ali próximo de 35 graus norte. E Rhodes fica em 36 graus norte. Então, Rhodes, a cidade de Rhodes, estaria ali muito próximo de onde teria mais eficiência esse mecanismo. E em Rhodes, justamente nessa época, morava Hiparco. Então, outra evidência de que o próprio Hiparco teria planejado, teria bolado essa máquina, e ela foi ali construída. Muita gente fala que não teria o mecanismo de Antiquítera, ele não teria tanto um uso científico, porque aparecem os Jogos Olímpicos ali. De 4 em 4 anos você teria os Jogos e tal, aparece uma espécie de um calendário que tem os Jogos, mas os Jogos de
a LIEA, que aconteciam também de 4 em 4 anos, que estão presentes no mostrador, eram realizados na cidade de Rhodes. Então, fica a época em que viveu Hiparco como um período que pode ter sido a criação do mecanismo. Além disso, pode ter sido em Rhodes que ele foi criado. Em Rhodes também tinha uma tecnologia mais avançada, em Rhodes também tinha as ligas metálicas que foram pesquisadas. Então, a evidência para Rhodes e evidências para Hiparco são grandes. Há bastante evidências a esse respeito. E então, gente, é uma possibilidade. E o Hiparco tenha projetado essa máquina e ela tenha sido construída em Rhodes à época do próprio Hiparco. É uma possibilidade. Muitas são investigadas, inclusive de que o mecanismo estaria ali em torno de 160 a.C., Hiparco não tinha nem nascido. Não, Hiparco já tinha nascido. Não, em 204, isso, 204 a.C., tem datas de 260 a.C., o Hiparco não era nascido ainda. Então, vou usar duas referências principais para esse vídeo. Essa é uma delas. Nesse artigo, eles defendem que, sim, o mecanismo de Antiquítera, ele tinha uma precisão bastante grande. Então, eles fazem vários cálculos e comparam com os dados da NASA. Né? Fazem os cálculos no mecanismo e comparam com os dados da NASA, encontram ali diversas coincidências. Então, nesse mesmo artigo, eles falam o que eu falei, na conclusão do artigo, eles falam o que eu falei no começo da live, que tem duas vertentes ali. Uma defende que o mecanismo de Antiquítera ele seria usado como um instrumento didático, pedagógico para ensinar astronomia, e outra vertente defende que sim, ele seria um instrumento científico, com uso científico e não tanto pedagógico. Então, há discussão até hoje entre essas duas correntes. Esse primeiro caso desse artigo defende justamente que, pela precisão do mecanismo, ele teria um uso científico realmente na astronomia. E aqui tem algumas das observações feitas pelos autores do artigo que mostram justamente vários fenômenos astronômicos que aconteceram e bateu exatamente com a previsão no site da NASA. Então, você vê lá o eclipse solar de 12 de outubro de 1977 está previsto pelo mecanismo de Antiquítera. Então, são coisas que batem com as previsões do mecanismo. Aqui a posição do Sol e da Lua em Leão, né, na Lua Nova de 19 de agosto de 2001, e assim por diante. Tem vários aqui acontecimentos que coincidem com o que realmente aconteceu e está ali calculado pela NASA. Então, e eles fazem um estudo de todo o mecanismo ali, vendo a precisão dele e tudo. Então, é uma primeira vertente, uma primeira possibilidade é que ele tenha sido usado de forma científica e teria ali uma precisão. Claro, muito longe da precisão atual que nós temos para qualquer observação astronômica. Né? Isso, é claro, as duas vertentes sabem disso. Não, a precisão não é a de hoje, mas vamos ver se ele era usado como um instrumento astronômico ou se era usado como um instrumento pedagógico. Então, na segunda possibilidade, primeiro, você tem que analisar os mecanismos de engrenagens. Por que o mecanismo de Antiquítera é um mecanismo de engrenagem? E os mecanismos de engrenagem, eles têm imprecisões, falhas, por conta de erros de excentricidade. Quer dizer, o eixo não está exatamente no centro. Exatamente, gente, não é 2 centímetros para a direita ou para a esquerda. É uma coisa mínima, mas que ao longo do tempo vai dar um erro que vai se acumular. Né?
Então, aqui tem um exemplo do relógio, né? Que o do ponteiro dos segundos, que ele está um pouco mais adiantado do que deveria estar. Veja que tem 5 ponteiros de segundo aqui. Então, são fotos tiradas ao longo do tempo e sobrepostas. Então, o ponteiro dos segundos deveria estar em 35, não está. Depois deveria estar em 40 e não está. Um pequeno erro, mas que vai se acumulando ao longo do tempo. Então, isso acontece com todos os mecanismos que tenham engrenagens. Essas engrenagens circulares, se elas não forem muito bem ajustadas, causa um erro ao longo do tempo. Veja, aqui é um erro por conta do... É um erro do telescópio, por conta da própria montagem equatorial. Você tem engrenagens na montagem equatorial do telescópio. Pena que eu não montei o meu aqui para mostrar o que é uma montagem equatorial. Mas, enfim, você tem engrenagens ali que vão mover o telescópio para o objeto que você quer. Se colocar um motor ali, ele vai seguir o movimento de rotação da Terra. Então, nas engrenagens, você, como tem os dentes da engrenagem, esses dentes não são perfeitos, então, ao longo do tempo, você tem um erro, que é justamente o que acontece nessa imagem. Por conta da excentricidade das engrenagens, a montagem equatorial, as duas estrelas são continuamente registradas em posições diferentes, e o deslocamento das estrelas acontece, evidentemente, na direção oeste-leste. Veja que são estrelas separadas. São separadas. Mas elas parecem juntas aqui por conta do erro da montagem do telescópio, das engrenagens. Então, claro, gente, isso ao longo do tempo, com uma maior tecnologia, as engrenagens são feitas de uma forma cada vez mais precisa, o encaixe, a lubrificação. Então, esses erros vão ficando cada vez menores e você tem uma precisão maior. Mas imagina na Grécia Antiga, eles pegam ali o metal que eles têm e vão, né, funde aquilo, faz uma forma. Veja, é tudo manual. É tudo muito, para nós, é tudo muito rudimentar. É claro que vai haver erros ali. Os cálculos são ótimos e tudo, dentro de uma certa precisão também. Eles colocaram o movimento dos planetas, usando epiciclos, colocaram o Marte, por exemplo, como é que Marte vai dar aquela laçada, epiciclos e tudo isso. O calendário com a divisão do zodíaco, da própria previsão de lua cheia, lua nova, já vamos ver se essas previsões elas são precisas. Mas, claro, é um mecanismo interessantíssimo. Para aquela época, um mecanismo interessantíssimo. Depois só apareceu no século XIV, então os gregos eram avançadíssimos para a época. Vamos ver por que só apareceu no século XIV. Então você tem esse problema das engrenagens que causam um erro muito grande. Então, Carlos Lima, Hiparco foi um avanço imenso. Primeiro começa com os babilônios. Né? As observações dos babilônios são fantásticas. Durante 800 anos, eles anotaram até se estava chovendo e se passou um passarinho na frente na hora que eles estavam observando. Anotaram tudo. Então, o próprio Hiparco usa os dados dos babilônios foi o Hiparco o primeiro a calcular, não a observar o movimento de precessão, né? O movimento de precessão ele já era conhecido dos indianos, mas não se sabia como calcular aquilo. Então, essa previsão do fenômeno para novas datas aconteceu justamente com o Hiparco, que fez o cálculo. Que mais? Aqui. Então, veja que aqui à esquerda você tem um raio-x do mecanismo original de Antikythera. Repare aqui em cima, tem um pedacinho de metal. O autor do artigo, ele faz aqui à direita uma reconstituição do que teria acontecido. Então, estava folgado ali. Fizeram uma gambiarra no mecanismo de Antikythera.
Estava folgado, estava dando... É sério, gente, é sério. Estava dando uma imprecisão ali por causa da folga, né? Ele estava balançando ali, então, é claro, uma coisa mínima, mas já dava uma diferença. O que fizeram? Enfiaram ali um filete de metal para deixar mais apertado o eixo ali na engrenagem. A engrenagem não aparece mais aqui no original, na radiografia original, porque ela desgastou mesmo. Aparece só o orifício central da engrenagem, onde iria o eixo. Então, viram aqui esse detalhe do pedacinho de metal que foi colocado para deixar o eixo mais firme ali na engrenagem, porque estava causando erro. Então, isso já mostra o erro do mecanismo de Antikythera. Deveria ter sido reconstruído de uma forma mais precisa, mas foi colocado ali um metal para ajustar. Aqui tem um estudo muito interessante dos ângulos de cada uma dos dentes da engrenagem. Então, há diferenças angulares. É claro que essas diferenças angulares em cada dente, ao longo do tempo, vão causar uma diferença de resultado muito grande, né? Então, apesar de haver coincidências, como eu mostrei no artigo anterior, aquelas coincidências, houve muitas discrepâncias. Então, você acha, sei lá, 10 coincidências e 2.000 discrepâncias. Isso não é uma boa precisão. Na sequência. Então, as pessoas consideram o mecanismo de Antikythera como um computador de previsões astronômicas. Não, gente, ele tinha muitas falhas. Falhava bastante, principalmente pelo uso do ciclo de Saros, inclusive. O ciclo de Saros, já falei aqui várias vezes, ele não vai te dizer onde acontece um eclipse. Vai dizer quando, e é uma possibilidade, não é garantido. Existem vários ciclos de Saros, não existem um, não existe um. Existem vários, e aí você acaba um, tem que começar o outro, né? Tudo isso a ser considerado. Então, os dentes não estão precisos. Eles têm a precisão que eles tinham na época, né? Mas isso vai dar um erro muito grande. Aqui você tem o cálculo, se alguém se interessar, tem o cálculo do erro. Então, veja que você tem O e O'linha. O'linha seria justamente o ponto fora do centro. Aqui o centro exato, posso falar exato porque é uma representação matemática, não é física. Mas aqui onde estaria o centro da circunferência, no ponto O, em O'linha, o que acontece quando ocorre um erro, quando você posiciona de forma errada o centro da engrenagem. Então, acaba gerando uma senoide. Essa senoide vai interferir no movimento correto que você teria do astro e vai causar esse erro muito maior na observação. Aqui os erros, então. Uma simulação com erros de lunações durante uma volta, um ano da engrenagem B2, do mecanismo de Antikythera. O eixo vertical e o erro angular implícito em graus na saída, no resultado, né, no output. E aqui você tem, veja quantos erros. Esses pontinhos para cima ou para baixo é um erro na medida do mecanismo de Antikythera, na previsão do mecanismo. Então, há muitos erros aqui, muitos erros. Veja, é um erro máximo aqui de o que uns... tem um de menos 8 aqui, aproximadamente, menos 8 graus. Mas esse erro vai causar um erro de observação também, é claro, né? Ou, é para ter um eclipse hoje. Teve? Não, não teve. Está errado. A Lua deveria estar em tal posição. Está? Não, não está. Está quantos graus para a esquerda? Tanto. Ou para a direita? Tanto. Está tudo registrado aqui. Então, você vê pelas características do mecanismo quais seriam as previsões que ele faria. Gente, isso é tudo computadorizado. Ninguém vai pegar o mecanismo e ficar girando 19 vezes, 20 vezes, 365 vezes.
Isso é tudo computadorizado. Já sabem como o mecanismo reagiria e qual é a previsão correta, de acordo com os dados mais recentes. E aí você compara as duas e vê que tem essa quantidade de erros, isso para as lunações, né? Para os períodos da Lua. E aqui para o ciclo metônico. O ciclo metônico vem de meton, seria como também para a previsão de eclipses. Só que em vez de usar 223 lunações, usa 235. Então, o ciclo metônico ele já consideraria alterações de calendário, como anos bissextos, esse tipo de coisa. Sim, já consideraria alterações de calendário. O ciclo metônico, então, seria um pouco mais preciso. Mas, mesmo assim, veja a quantidade de erros do mecanismo de Antikythera para os eclipses através do ciclo metônico. Também é muito grande a quantidade de erros. Ou seja, erros na fabricação das engrenagens da máquina, o mecanismo de Antikythera. O autor do artigo percebeu uma componente aleatória e pequenas variações de meio grau. Os efeitos propagados de tais erros implicam que, embora não muito precisos, os mostradores teriam indicado eclipses com erro de 1 ou 2 dias. Então, tem um erro de 2 dias ali para o eclipse. Vai acontecer tal data. Acontece 2 dias antes ou depois. Posição lunar. O erro das posições lunares é mais grave. Você tem erros angulares ali de até metade do signo do intervalo do zodíaco, que é de 30 graus, então 15 graus de erro. Isso é bastante para um mecanismo que quer fazer previsões astronômicas. Excederia a amplitude da primeira anomalia lunar que foi projetada para incorporar. Baixa precisão. Então, para eclipses, baixa precisão. Observações da Lua, baixíssima precisão. Além disso, isso poderia implicar, então, que o objetivo principal do mecanismo de Antikythera era a exibição ou a educação, ao invés de uma previsão astronômica, precisa e prática. Uma conclusão que pode ser reforçada pela presença do indicador dos Jogos Panhelênicos de 4 anos. Então, para esse autor, o autor desse artigo, ele acredita que o mecanismo ele era usado mais para fins didáticos, pedagógicos, do que como um instrumento astronômico de precisão. Então, ele conclui que a dimensão dos erros pode sugerir, inclusive, por que não há evidências de terem sido construídos outros. E por que só apareceu uma tecnologia de observação astronômica por esse tipo de instrumentos no século XIV. Porque foi quando você conseguiu fazer engrenagens mais precisas. Justamente por isso. Então, dado o erro muito grande das engrenagens da época, desistiram do projeto. Ao longo do tempo, ninguém fez mais, porque com engrenagens circulares, com erros de excentricidade, você vai ter erros muito grandes de observação. Então, deixaram isso para lá, usaram outros instrumentos astronômicos, e depois, no século XIV, ali é que ressurgem instrumentos mais precisos, né, como os que nós vimos no começo da live. Tem aqui